para estar nos abençoando com uma palavra maravilhosa aqui. Mas essa noite eu quero dar honra ao meu amigo pastor Alexandre, que está orando pelo pastor Gênesis, por favor. Receba, pastor, algumas palmas de vitória. Glória a Deus. Levante suas mãos para cá, irmãos. Senhor, nós apresentamos em tuas mãos a vida do teu servo, que nessa noite está com a palavra do Senhor para transmitir a sua noiva, a sua igreja. Meu Deus amado, fala conosco, abençoa, meu Deus amado, essa noite. Abre os céus que já estão abertos aqui neste lugar desde o começo desse culto. Meu Deus amado, mas manifesta a tua glória através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, nós precisamos ouvir a sua voz. Abençoa o pastor Gênesis, abençoa, meu Deus amado, o seu ministério, a sua casa, a sua família. Deus amado, e usa-o com boca de Deus essa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Salve, irmãos, com o Pai do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no capítulo 20 do livro de Mateus. Eu quase falei para o pastor Getúlio. O pastor Alexandre só ora. Deixa ele falar, não. Poxa, a noite é linda. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, meus amigos, posso dizer, construído aí só aos 16 anos nesse trabalho, mas também um pouco além de tudo isso, né? E nós ficamos felizes com o que Deus tem feito conosco. É uma alegria rever o pastor Alexandre, né? Caminho de Santa Maria, o Hélio, está do lado da minha irmã velha, Aca, velha, aí abaixou, né? Ela está chique, né? Ela é nova, 17 anos, brincadeira. E minha amada esposa, Kátia, comigo. Nós viemos na comitiva honrar o pastor Alex comigo. Kátia, o senhor comigo aqui mas se o senhor é meu amigo, amanhã o senhor vai baixar a bola. Olha que trem chique aqui, ó. Pastor Gênesis, rapaz, que é outro nível, né? Só os presidentes, né? Sem muito demorar, capítulo de número 20 do livro de Mateus, nós vamos fazer essa leitura aqui um tanto extensa, mas nós faremos ela aí completa, que diz assim: Jesus disse: o reino dos céus é como um dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isso é, uma moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. E às 9 saiu outra vez e foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram ao meio-dia, e às 3 da tarde o dono da plantação fez a mesma coisa com os trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça e viu outros homens que ainda estavam ali, e perguntando: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, respondeu ele. Então ele lhe disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao seu administrador: chame os trabalhadores, faça o pagamento começando com os que foram contratados por último, terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 da tarde receberam uma moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam uma moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por últimos trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com vocês. Vocês não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata. Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro?
Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Só até aqui, já pode sentar. Antes de falar um pouco sobre esse texto de Mateus capítulo 20, eu fui de novo ler o livro de Pedro, quando viu a temática da festa. E, como de costume de qualquer leitor, quando esquecemos ou não olhamos o texto de um livro, o tema do livro, o autor, o nome do autor do livro, ou vemos uma frase isolada, geralmente por aquele costume de leitura, nós referimos aquela frase, aquela expressão a alguém. É comum. Eu acho que são dois erros graves que nós que somos leitores tomamos. O primeiro é sempre querer ver o final da história. Pelo menos comigo é assim. Eu já pego um livro querendo saber das últimas folhas o clímax da história, o autor, ou um filme, o mocinho, quem foi que venceu, quem é o herói dele. E muitas das vezes, nessa expectativa de querer chegar no final, esquecemos coisas tão importantes que estão ali envolvidas no livro. É costume fazermos isso principalmente no livro de Reis e Crônicas, que falam de histórias, e geralmente estamos focados em olhar a figura do rei ali, o seu trabalho, sua historicidade, e esquecemos de nos ater a pessoas importantes que participaram daquela mesma história e que não são tão relevantes porque da postura do título, mas são muito relevantes quando se trata no quesito de informação para as nossas vidas. Quando olhamos o livro de Pedro, essa é a minha impressão, digo eu, minha impressão. Eu fico um tanto impressionado com as palavras. Chego a entender na leitura que não é ele que fala. Na base da sua escrita parece ser Paulo falando, ou qualquer um outro escritor. Eu não me torno a ele porque da historicidade do Pedro. Quem era o Pedro? Pedro, que em algum momento entendemos ser um homem indouto, sem muita leitura, um homem que em sua postura é um tanto ríspida, e a gente não quer puxar dele no conhecimento. Mas o Pedro que aqui escreve é um Pedro transformado, é um Pedro que tem contato com o Evangelho de Jesus Cristo, e ele agora tem uma postura diferente na vida. Ele se percebe em Roma, e também não é um lugar tão aprazível para Pedro, porque de ser um judeu, como judeu, ele carregava em suas raízes, em sua estrutura de vida, a ideia que aquele país era o símbolo maior para ele, era o seu lugar preferido. Então, quando um judeu sai para qualquer outro lugar, ele fica meio perdido, porque o centro da vida dele é o país de Israel. Eu acho que é como o nordestino, né? Alguns nordestinos saem de lá e vêm para cá, mas ficam com a vontade sempre no fim do ano de voltar. Todo ano. Talvez seja esse o sentimento de Pedro. E por isso que eu digo que se fosse Paulo, teria uma visão diferente, ao meu ver. Mas é Pedro que está tendo. E olha o que Pedro tem em vista. Ele está escrevendo a cristãos pagãos. Pessoas que no decorrer dos dias foram sendo acessados por esse evangelho e estão nas regiões, uma das regiões mais complicadas naquela época para o evangelho adentrar. Uma região muito rica de diversas culturas e de religiosidade, de deuses, mas o evangelho chegou e adentrou ao coração dessas pessoas. Passados-se anos, passados-se algum tempo, Pedro está sabendo que aquelas pessoas estão enfrentando aflições, perseguições, mas o que é gostoso é que ele vê que essas pessoas não estão desistindo, pelo contrário, estão indo para cima. Quanto maior vem a opressão de Roma, dos governos, parece que esse povo está resistindo, e era para ter desistido aí. Eles não têm a nossa resistência, eles não são judeus, eles não têm essa mágica, né, de insistência que nós temos como judeu, mas eles estão firmes. Eles estão seguros. Que coisa é essa? E aí, maravilhado com aquilo, ele escreve essa carta para motivá-los, incentivar
incentivá-los e dizer: gente, eu louvo por vocês. Vocês são pedras preciosas. E quanto mais vem a aflição, parece que melhor vocês estão ficando. E eu estou feliz com esse progresso. Eu estou feliz com esse avanço. E aí ele disse essa frase no capítulo 2, que é o tema dessa festividade, quando ele diz: vós sois a geração. Parou aqui. Porque ele está dizendo uma coisa tremenda. A primeira expressão da palavra dele é: vós sois geração eleita. Primeira geração. A palavra geração, em contextos, ela pode ter modificação, mas aqui, principalmente, ela nos dá um esclarecimento gostoso. Ou, se pegarmos essa palavra geração e colocamos na ideia de que, se pegarmos um grupo de pessoas na mesma idade, conferirmos ela em outras épocas, em outros tempos, nós temos noções de épocas e épocas. Então é costume dizermos: olha, os jovens no tempo dos nossos avós eram diferentes dos jovens dos dias de hoje. A geração de bolinhas atrás é muito mais diferente do dia de hoje. E nós geralmente puxamos isso para a igreja, não é assim? A igreja no passado era muito mais resistente, era muito mais firme, muito mais de oração. Essa expressão fica entendida quando o apóstolo Pedro está falando. Ele está dizendo: olha, essa geração, esse grupo, em outras escritas está dizendo raça, mas eu gosto dessa expressão. Esse grupo que agora foi montado, esse modelo que agora ressurge ou aparece, ele é tremendo. Primeira coisa, foram escolhidos, eles foram elegidos e agora estão fazendo a diferença. Talvez, se a gente puxarmos um pouco e dizer: Pedro, o que você está falando? Gente, no começo eu não acreditei nesse pessoal. Sério, como judeu, eu entendi que eles precisavam cortar o prepúcio, usar um kippah na cabeça, vestir as nossas vestimentas, mas nada disso tem neles. Explicar como eu brinquei recentemente. Você sabe tocar um chofar? Eu não toco nem berrante. Mas mesmo sem os nossos princípios, a nossa cultura, sem os nossos costumes, eles estão avançando. Eles estão progredindo. E aí é aqui onde mora essa coisa gostosa do livro de Pedro. Que ele está falando de nós, a igreja. Ele está falando desse povo que foi marcado por Cristo num momento em que eles estavam desanimados ou não acreditavam. O apóstolo João, quando escreve em seu capítulo 1, diz que ele veio para os céus, mas os seus não os receberam. Ou seja, ele veio para dar prosseguimento à história, à ideia de Deus sobre a terra, mas os judeus, muito cheios de pompa, talvez, muito aposturados às suas conquistas, seus princípios, seus avanços, disseram: calma aí, temos que conferir se este é judeu. E se atrapalharam nas escrituras e não conseguiram ver Jesus. E aí é onde mora Paulo, quando escreve, principalmente no capítulo 11 do livro de Romanos. Ele diz que o Senhor levantou ou salvou os gentios para causar ciúmes no povo judeu, sabe? Parece que o povo judeu ficou meio rico na autonomia e disse: olha, eu já fiz muito, já estou muito bom, não preciso de mexer com muita coisa. E aí o Senhor disse: olha, gente, tem muita coisa ainda, tem muito trabalho a ser feito. E aí, por eles não quererem dar continuidade, Deus teve que colocar um novo povo no lugar. Eu gosto da expressão de Paulo e até do próprio Jesus, dizendo que nós não éramos a raiz da coisa, não éramos a planta da situação, mas como a planta parou de crescer, ele enxertou um ramo bravo, ele colocou uma nova raiz, ou uma semente, ou enxertou-nos um galho nesse projeto, ou na raiz, e nos encaixou na história. A história, praticamente até aqui, só encaixa o judeu, só encaixa essa cultura, ou esse reino, ou esse país, ou a sua história. Mas de repente esse país se torna robusto, cheio, grande, poderoso, já não quer mais ir, que é o costume de alguns cansar logo com os tratos da vida. E aí o Senhor disse: eu vou ter que levantar o povo, não dá para parar. E aí ele enxerta ou nos coloca na história: nós
fomos enxertados, nós fomos enxertados na história. Quem pode dar glória por isso? Diga comigo, nós fomos enxertados na história. Vinha contando, parece que parou o gosto da leitura e eu disse, agora eu vou colocar novos personagens. E o personagem é a igreja de Cristo. Essa igreja, a princípio, eu como disse, faço minha ideia de Pedro, foi um tanto duvidosa. Esse pessoal, sabe se vai dar certo? O pessoal assim, sem muita cultura, meio bagunçado, cheio de ideias, cheio de mentalidades. Essa coisa vai dar certo? Em algum momento o Senhor teve que revelar para ele, pelo amor de Deus, meu filho, eu abençoei. Não, mas eles estão meio estranhos. Vamos tentar? Vamos. E aí deixou. E o Evangelho foi entrando nos corações. Pessoas simples, comuns, entre as regiões ao redor de Israel e até os dias de hoje. Pessoas que tinham um coração sem conhecimento algum de Deus, sem profundidade alguma a textos, simplesmente ouviram a expressão: Jesus te ama. O máximo que algumas fizeram foi: quem é Jesus? Que eu estou lendo um texto como eu não entendo, mas me dá uma coisa gostosa quando trato sobre ele. Me dá uma vontade tremenda de estar perto. Eu não sei quem ele é, mas se alguém me explicar, eu quero fazer compromisso com ele. Quantos já fizeram isso na sua vida? Diga amém. E aí essas pessoas aceitaram o Evangelho de Jesus, mas diferentemente, eles não estão querendo parar. E a opressão da vida, mortes estão acontecendo, pessoas estão sendo levadas ao morticínio, sendo crucificadas, lançadas aos leões, mas parece que quanto mais bate, mais cresce. Quanto maior a opressão, mais eles avançam, e aí é onde Pedro está louvando, dizendo: gente, maravilha, glória a Deus por vocês. Até o tempo estava assim, meio com dúvida acerca da postura de vocês, mas hoje eu louvo, porque vocês são escolhas de Deus. O Senhor vos escolheu. E aí eu me volto ao texto de Mateus. Esse texto é uma expressão, um conto de Cristo que diz que um senhor da vinha um dia saiu assalariando pessoas ao trabalho porque havia uma demanda em sua propriedade. E eu entendo que era logo, era rápido, era para aquele dia. Diz que no primeiro momento ele contrata algumas pessoas. E essas pessoas começam a trabalhar. Mas às 9 horas, ele analisando o progresso do trabalho, ele disse: eu preciso contratar mais pessoas. Estou achando que ao final do dia não vai dar o resultado que eu estou esperando. Então às 9 ele contrata algumas pessoas. Essas pessoas estavam desocupadas, sem fazer nada. E aí a Bíblia diz que ele contratou. Mas aí meio-dia ele também tem outra percepção. Ele olha: gente, tem muita terra para ser tratada, tem muita semente ou galhos para ser colocado, não vai alcançar. E aí a Bíblia diz que ele sai e encontra mais pessoas na praça desocupadas, paradas. Ele chama eles que logo atendem e vão trabalhar, sem resmungar. Olha no texto, esses vão sendo chamados depois para eu, mas não quer começar amanhã não? Começar agora, nós vamos pagar meu dia só, 2 horas de serviço. Então, simplesmente foram. Então, vamos. Às 3 também ele tem essa mesma percepção. E aí, ele analisando, se não dá, mas falta pouco tempo ainda, 3 horas praticamente para findar o dia. Mas eu preciso do resultado ainda hoje. Diga, eu preciso do resultado ainda hoje. Chamou? E mais desocupado apareceu. Aí quando deu 5 horas, faltando praticamente 1 hora para finalizar o dia, ele disse: se eu chamar, é pouco tempo, mas vamos lá, eu preciso do resultado para amanhã. Vou acabar aqui, a pagação está morrendo. E aí ele vai lá na praça e encontra um bocado de gente desocupada. Aí ele chegou
Ele até agora não tinha falado nada. De 9 das 3, ele até achou muita gente desocupada. Mas 5 horas da tarde, o pessoal batendo pé, batendo papo na praça. Esse pessoal, gente, por que vocês estão sem fazer nada até agora? E aí, num tom que parece até um debate, né, um confronto ali de ideias, de ir ali, o cara respondeu na lata. É porque ninguém nos chamou, não nos contratou. Se chama para trabalhar, não trabalhava. Mas não chamaram, o que nós vamos fazer? Conversa fiada. Vocês querem trabalhar? Sim, nós queremos. E foram. E irmão, e o dia fechou. Não diz a Bíblia se finalizou, mas eu acho que pelo contentamento do Senhor da vinha, eu acho que o resultado alcançou. O valor é dado ao primeiro momento, no início do dia, e era um valor comum, um salário comum, de uma moeda, um denário, uma expressão de valor comum, uma diária comum, como de hoje um ajudante aí de 70 e tantos reais. Nos demais ele não estipulou o preço, mas disse, gente, eu preciso que vocês trabalhem. Para os trabalhadores era mais um serviço a ser executado. Para ele, que era o dono da via, ele precisava de resultado. Porque praticamente é isso que faz a diferença entre o empresário e o funcionário. O empresário vive de resultado e o funcionário de executar uma função. E aí nessa guerra de ideias pode fazer uma empresa ir longe ou ela quebrar pelo meio. E tem gente que nem quer nem saber. Eu quero meu dinheiro no final do dia ou no mês, né? E o resultado que o empresário está requerendo, ele está, no mínimo, entendendo que você é íntegro o suficiente para cumprir o que foi te estipulado para fazer. E aí o resultado agora é alcançado, eu sinto, pelo texto. E aí ele vira ao seu administrador e diz, olha, eu estou satisfeito. Não é isso que diz o texto, mas por as duas atitudes que ele toma, eu acho que ele está satisfeito. E ele disse, gente, eu quero que primeiro você comece pagando o sentimento de recompensa. Comece pagando primeiro os últimos. Depois vocês pagam os demais. Segundo, pague o mesmo valor que os primeiros. E aí começou pagando R$70 para o ajudante. O cara trabalhou uma hora, 70 conto. Vamos botar 100, né, para ficar gostoso. R$100, uma hora de serviço. O que tem 3 toma 100. O que está meu dia? 100. O de meu dia já começou a ficar com raiva, mas não falou nada. Não, aí quando chegou no de 7, no de 9 e o de 7 ele desviou. Quando ele pegou o dinheiro, que ele olhou, quando ele viu chegando 100, de 6 horas, ele disse, para nós é 1000. Nós estamos nesse sol o dia inteiro. Cara, Deus trabalhou uma hora, foi 100? É 1000. Já ficou abrindo a carteira. 100. E aí não aguentou e foi lá no seu Senhor. Começou a falar alto demais, que tem gente que não consegue controlar. E aí fofocando entre eles, o Senhor ouviu ele e achou ruim que estava fofocando ele. O que você disse aí? Não é porque o Senhor pagou, meu irmão, coisa que aqui, nós que estamos o dia inteiro se matando, trabalhando aqui o dia inteiro. E o Senhor pagou esse cara que tem hora de serviço. E aí eu quero falar por mim aqui. É quase que ele estivesse dizendo, olha, eu tinha um resultado no dia de hoje. A primeira coisa no texto, ou a primeira ideia que a gente precisa ter dentro dos nossos corações, é que nós somos chamados. Isso é uma coisa importante. Nós somos elegidos por Deus. Aleluia, Deus! No momento da história das nossas vidas, Deus chegou a nós e disse, eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio nessa igreja. Eu confio em você, Getúlio. Eu confio em você, pastora Deise. Eu estou assalariando e dizendo que eu sou Deus de recompensa. Não vai ficar nada no altar. Vamos ficar tranquilos.
tranquilo que eu sou o Deus que vou estar contigo em todas as áreas. Vai ter uns apuros, mas fique tranquilo que eu sou o Deus que mantenho a minha noiva. Eu mantenho meu povo. Na hora necessária, eu vou ser. Faça só o que eu te chamei para fazer. Segundo, depois de chamado, nós temos que entender que Deus exige, no mínimo, o resultado de cada um de nós. Olha aí. Resultado. Existe um resultado que cada um de nós temos que dar. E aí é onde mora o código, a trava na mente de Pedro, na minha. Que Deus está dizendo que há uma geração eleita. Irmão, se você pegar uma pessoa e colocar uma ideia nele e fazer essa pessoa seguir firme naquela ideia, é gostoso, é fácil. Eu acho que é fácil. Dizer, Alex, é com você, é só você, ninguém se mistura com você. Agora, misturar várias pessoas. E quando fala da ideia de geração, entende que é muita gente envolvida no mesmo plano, numa mesma ideia. Olha aí. Sabe, uma igreja dessa, vai 100 pessoas ou mais. E aí, de repente, alguém está trabalhando com a mesma ideia há 16 anos. Dá um nó na minha cabeça. Eu sou coordenador de pessoas, administro, às vezes, grupo de 30 e 40. Irmão, tem hora que a gente tem vontade de matar um. Porque são diversas culturas, diversas mentalidades. Parece que quando você arruma 10 bom, você arruma 20 ruim. Não, e aí, irmão, um só acaba com o restante. Porque está todo mundo animado, todo mundo ali envolvido, e de repente um chega. Isso nós podemos ganhar mais. Você não acha que nós estamos fazendo muito, não? Porque esse patrão está ficando rico. E esse engenheiro aí, você não acha que exige? Aí começa a entrar na cabeça dos outros líderes, dos outros trabalhadores, e a gente fica, irmão, não dá para matar. Geralmente esse tipo de gente, que ele é importante, não pode falar para ele. Mas se tirar ele, dá uma travada boa, porque geralmente o cara é essencial. Glória a Deus. Mas é uma ovelhinha negra. É um perturbado da situação. E aí eu sou como Jesus, que disse, meu filho, vamos esperar o resultado finalizar. Depois nós separa o que é joio e o que é trigo. Vamos pegar, espera que essa alma penada aí, deixa ele no meio. Vamos fingir que nós não estamos vendo esse tipo de gente. E lá na frente não pode suceder. Mas agora vamos esperar acabar esse serviço, acabar essa meta, acabar essa tarefa, acabar e daí entregar o resultado que ele nos foi colocado. Segundo é que é um grupo grande, e esse grupo grande está entronizado. Olha aí. Paulo ou Pedro está se preocupado, porque ele disse, gente, mas olha, são 5 regiões espalhadas, principais regiões aqui nos arredores de Roma, né? Hoje Turquia, aquelas regiões bastante desenvolvidas, bastante grandes no sentido econômico, e aí de repente pessoas que saem de diversas regiões, pautadas numa filosofia que veio do Evangelho de Jesus Cristo, aceitam essa ideia e começam a se proliferar. Incrível que sem conhecer, um vem do norte, outro vem do sul, outro vem do leste, outro vem da China, outro vem do Japão, e eles começam a entrar todos numa mesma ideia. As línguas são diferentes, culturas diferentes, mentalidade diferente, mas eles se unem, eles se envolvem, eles se sintonizam, eles se agrupam, eles se param, eles se realizam, eles prosperam, e mesmo que atacam, parece que quanto mais bate, mais junto eles ficam. Parece que quando eles apertam, eles se tocam. E aí é onde eu vejo o crescimento desse povo. Que quanto mais o tempo passa, mais forte eles se tornam. Quanto mais aperto vem, mais forte eles se tornam. Quanto mais estamos passando os dias, mais agrupado eles estão e mais focado eles se tornam. E voltando para o texto, isso é o que nós percebemos no texto. É que pessoas vão chegando na ideia, pessoas vão chegando naquele dia, e existe
um dono da vida. E o dono tem uma meta. Já está definido. É para hoje. Diga para o teu irmão, é hoje. Eu fecho aqui. É hoje que eu vou atingir. E aí, Ele é um Deus misericordioso, bondoso. Mas Ele sabe que em algum momento da vida a gente vai cansar, não vai querer mais. E como Ele tem um resultado definido, pré-definido, Ele vai chamando pessoas. E o que é gostoso, que pessoas vão aparecendo. E pessoas que em algum momento da vida perderam muito, perderam horas, perderam uma vida, e vão chegando. Porque é isso que acontece, quando a gente está no mundo, a gente perde tempo. Eu mesmo vim acordar para a vida aí nos meus 19 anos, e tem hora que eu olho para trás, Senhor, eu perdi 19 anos. Tem gente que vem para essa ideia aí para os seus quase 90 anos, devendo agora, ou brincadeira. Já quase acabei, e ainda tem uma vaga para ele. Só que o que é tremendo para mim ir para o final dessa ideia é que quanto mais o tempo vai passando, o dia vai passando, parece que não vai chegar. É uma coisa meio maluca. Há sempre uma estratégia do dono da vinha. E as estratégias melhores ficam no final. Ou foram valorizadas no final. É essa ideia que às vezes eu puxo. Ou ela foi melhor no final, ou ela foi melhor valorizada no final. Eu só sei que quando chegam os últimos, principalmente o das 3 e o das 5, são pessoas que chegam no lugar e dizem: nós não temos uma tarefa, nós temos um resultado. Tarefa era para quem chegou às 6 horas. Se um cara está contratando a gente 3 horas, é porque ele não tem mais tempo. Esse cara quer para hoje. E chegar, a gente, vamos trabalhar. E aí tem uns primeiros que começam: gente, eu não concordo. Mas Deus está trabalhando, Deus loucos, eu gosto desse tipo de gente. Não concordo. Veja bem, pastor, eu não concordo, porque há uma coisa assim, ela precisa de uma matriz, ela precisa de uma organização. As pessoas precisam, e não tem mais tempo. Tem 20 caminhões para espalhar. Tem mais de 2.000 hectares para não tem mais tempo. Mas nós precisamos ter 2 pontos e vírgula. Nós precisamos de pessoas que não tenham isso, mas aquilo, sabe, as regras, os detalhes, os apontos, né? as pontuações, que muitas das vezes é cultural, não é bíblica. Muitas das vezes as alíneas, as reticências não são bíblicas. Está fugindo aos padrões eternos. Porque quanto maior o envolvimento de qualquer pessoa em uma ideia, maior se torna o seu esclarecimento quanto àquilo. Você chega numa empresa, qualquer lugar que você acesse, primeiro dia você fica perdido, mas ao decorrer do dia, você sabe tudo, porque é uma mistura, um envolvimento. Mas quanto distante você fica? Às vezes tem gente que fica 10, 20 anos num lugar e não aprende nada, porque nunca se envolveu. Mas quando você chega com um desejo de envolvimento, não é aquele que vai cumprir tarefa, é alguém que vai focar no resultado. Gente, não tem mais tempo, é para amanhã. Aí um de 9, um de 7 horas diz: não, ué, é só contratar amanhã, gente, tem tempo. Amanhã ele chama de novo. Mas filhão, se ele quisesse para amanhã, ele tinha chamado a gente para amanhã. Olha, já que são meio-dia, já que são 3, amanhã vocês aparecem aqui, tá? Porque nós temos uma demanda que não vai dar para finalizar hoje. Não foi isso. Ele disse para a gente agora, 3 horas, 5 horas. Ele disse: vocês são importantes. Estão baratos? Quer trabalhar? Quero. Eu preciso de provocar um resultado hoje. Posso? E aí? Sabe o que é gostoso de ser igreja? Sabe o que é gostoso? Ser
inveja de muita coisa. Eu fiquei vendo um menininho, tudo bem arrumadinho, aquela coisa lá, aquele muro de ornamentação. E eu mais perdido que sabe que eu tenho. Mas que a gente lê a Bíblia, a gente não sabe nem metade daquela cultura. Uma besta igual maluco. Eu fui tirar uma foto, uma pessoinha lá, com um ganga na cabecinha assim, uma coisa bonitinha, redondinha. E o senhor quase pensou, eu digo, não vou assaltar não, filho, é só foto. Take pictures. Oh, take pictures. Não entendeu? Linguagem inglês, português, foto. I don't know. Cara, isso é normal no Brasil. Brasil. Isso aí no Brasil. Nós tiramos foto de nada. Eu brinco que eu cheguei no muro da lamentação, para me lamentar, fazer minha oração, com um monte de pedido. E a gente vai com esse esquema assim. Um monte de homem, pastor, você entrega a minha oração lá. Eu fui com aquela montanha de coisa. Papel, tem uns trem menor, porque as creches, o muro está ruim, mas também não está tão acabado assim também não. E aí me deram caderno praticamente. Quando eu olhei lá para aquelas brechas, eu disse, como é que eu boto isso aqui? Rasguei um pedacinho do Senhor, é a oração do livro dele. E aí estou lá, orando lá, de repente um menininho, pequenininho assim, de uns 8 anos, me deu uma cutucada. Já tinha um bocado de gente me olhando e eu não entendi. Falei, é porque no mínimo eu sou bonito. Mas os caras estavam pau da vida porque eu tinha que ter colocado alguma coisa sobre a cabeça para orar com gente menino. E aí quando eu olhei para todo mundo, e agora? Olhei para trás, ele apontou, tinha uma caixinha que era o Drosophila ficava os pacos, as pessoas, os estrangeiros lá, e eu disse, e agora? Vou pegar? Aí ele olhou para o meu gorro e disse, eu entendi, bota o gorro na cabeça e vá também. Olha, yes, ok, I love you. Acabou ali, eu fiquei com medo, disse, e agora? O que eu faço depois disso? Eu já terminei minha oração. E ele ficava orando, vou esperar um sair, quero ser como é que faz, sair, se tira antes, depois. Aí uma pessoa saiu, deu um passo para trás, 2, 3, sei lá, e virou e seguiu a vida dele. E aí eu disse, quantos passos foi? Para não errar, eu dei uns 21, 7 por mim, perfeição, mais 7, mais 7, deu 21. Pronto, agora se alguém me reclamar, era 7, dei 21. Não vi a conta. No outro dia eu descobri que não precisava daquilo tanto, era só passar um pouquinho em respeito ao local e virava e conduzia a sua vida. Muitas dessas coisas que eu fui percebendo, mas um momento lá, um dia, eu fiquei olhando as pessoas clamando o Mashiach, clamando Jesus, e aquele dia eu me emocionei. E vocês estão procurando, e Ele está aqui. Vocês estão esperando Ele. E Ele está aqui. Me abraça. Eu já estava no quarto dia com a vontade de voltar para casa, sair falando de Jesus. Os 4 cantos lá não podia pregar o Evangelho, que até os 18 anos você vai ser preso. Vou pegar uma outra religião, um judeu. E eu com a vontade de falar não podia, mas queimando dentro do meu coração. E eu disse, que é isso? Fechei. Não vou mais não, sério? Visão. É o mesmo que entrou em Jacó. E é o mesmo que entrou dentro do seu coração. Visão. De repente, o Jacó sente na vida dele que tem uma coisa chamando ele para algo que ele não sabe. Ele é um cara de dentro na vida dele para acertar esse lugar, porque ele não sabe o que está queimando, mas uma coisa está queimando. E ele disse, eu tenho que resolver com a minha mão. E aí comete um pouco de erro, quebra a vida inteira para entender uma coisa da vida dele. Primeiro, existe um propósito. Propósitos, e o propósito não é sobre o que o Senhor quer, é sobre o que Deus quer. Depois de todos estrelados, que ele foi perceber, disse, rapaz, Deus
diante dos filhos, ele entende uma outra coisa sobre a vida dele, que eu finalizo a mensagem. Ele entendia que visão, ele enganou o pai dele, era essa capacidade de ver. Vista é capacidade de ver, dos olhos. Vista é capacidade dos olhos, não é do ouvido. Quem ouve não ouve, quem vê não ouve. E o Senhor disse: o que queima no seu coração não é vista, é visão. E visão é a capacidade do coração. Tem uma coisa que queima dentro de nós que a gente não sabe explicar, e é isso que nos mantém de pé a cada dia. Claro que dá vontade de parar, mas alguma coisa está dizendo: se levanta, tem um resultado para sair da sua vida. Ele já entregou alguns talentos na sua mão e ele está no mínimo requerendo o resultado. Quem pode ficar de pé nessa noite? Ele olhou para nós há 16 anos atrás, ou até antes disso, e disse: um dia eu te farei um pastor, um dia eu te levantarei para nações, um dia eu te farei grande para alcançar os que precisam ser remidos. E é para logo. Eu nem sei, mas o Getúlio não sabe o último dia que ele deixou a vida dele lá, o pacifista está queimando o coração dele. Talvez foi o último jogo de futebol. O meu foi o último forró. Eu já estava preparado. Dá o que? Já está aqui. Fivelona pronta, bota preparada, o chapéu ali, minha irmã Águia falou: gente, faça um visita na igreja. Bendita a hora, eu diria ao contrário, maldita a hora. Bendita a hora que eu aceitei o convite da minha irmã. Ela disse: vai para a igreja hoje, tem um evento dos jovens. É só uma passadinha lá, filho, depois você vai para a sua vida. Aí eu pensei: gente, pior que eu já estou montado, já estou na estipe, fivelão. Aí eu pensei: é só dar um jeito. Puxei a blusa para fora e tampou a fivela. Dei um jeito aqui, tampei um pouquinho a bota. E aí aquelas roupinhas coladinhas, não dá para disfarçar muita coisa. Chapéu, deixei lá na Madalena Vicente. Dirigente tocando na minha alma, que ele ia tocar lá em Taguatinga. Já estava aqui dentro pensando: é hoje, Jesus. Foi o último dia. Tinha até esquecido esse dia que eu fui lembrar. Aí eu fui pro culto, irmão. Cheguei lá atrás, eu disse: bom, falei pra ela: oi, manda. Irmã mais velha, manda mais que pai e mãe. Aí eu já marquei o território. Cheguei, vou ficar o culto todo. Primeiro, quando começar a palavra, eu pego descendo. Ele nem vai ver, eu vou vir. Geralmente assim os crentes. Eu fiquei ali já perto do fim, quando de repente o culto trabalha a minha vida. E a expressão é hoje. Não tem isso aí. Você canta isso aí? Isso é gostoso. Eu estou esperando. Aí eu estou ali, irmão. E aí o hino, os hinos, as oportunidades diziam: vem. É hoje. Vem. É hoje. Aquilo foi mexendo dentro da minha capacidade de vista. Eu disse: para onde? E aí dentro do meu coração dizia: tem coisa grande. Eu comecei a ver esse dia aqui. Você vai pregar a minha palavra. Você vai pastorear. Eu disse: eu, Senhor, não sei falar. Ele disse: eu trabalho para isso. Mas, Senhor, em algum momento eu sou bem mole. Eu disse: eu entendo você. E eu estou levantando você. Você vai fazer a diferença. Pegou? Eu entendo você. Tu farás a diferença. Mas, Senhor, não é. Você está olhando com os olhos, capacidade dos olhos. Olha para o coração agora. Olha para o coração. Olha aqui, temor. Eu chorei. Porque aqui no coração o propósito é esclarecido. Aqui é. A gente é cheio de filosofia, não concordo, mas quando vai pra cá, irmão, quando vai pra aqui, irmão, quando o negócio queima, a gente já vai pra baixo e diz: eu estou no lugar. É quantos caminhos que eu tenho que falar, é quanta coisa que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O Senhor
senhor vai estender mais uma porta. Essa semana eu saí com meu tio, 84 anos, eu falei, o velho está querendo a conta. Aí eu falei, tio, tem um amigo meu que está vendendo uma igreja, nem ali. Ele disse, quê? Igreja? Ufaro. Pastorzão velho. Disse, o senhor está morrendo, tio. Aí eu passei e digo, vou levar o senhor lá na igreja. Eu levei ele na igreja e disse, maravilha. 84 anos, maravilha. Vamos dar uma volta, meu filho. Aí deu uma volta nas ruas, eu disse, o que é que o senhor está achando? Terreno esburacado, casa bagaçada, um terreno de pobre. Ele disse, olha que tremendo. Opa, bom dia. Isso aqui no domingo, assim, mas meio-dia, meu filho, o povo querendo correr de mim e eu com o folhetinho dizendo, Jesus te ama, Jesus. Aí dá vontade de entender o que é isso, pastor, mas ele já está morrendo, mas dentro dele ainda tem missão, tem uma queda de geração, tem um bastão ainda que não jogou para baixo, a hora ainda não chegou, e mesmo que venha a morte, as aflições e os apertos dessa vida, tem uma coisa dizendo, fica firme, fica firme, fica firme, sai! Para me terminar aqui, eu deixar meus irmãos cantarem, senão eu acabo com a minha pregação. Quem ainda sente uma coisa gostosa aqui dentro? Já está me fazendo chorar aqui, ó. Quem ainda sente isso? 16 anos já passou, Getúlio. Vai parar, mano, velho. Caça outra coisa pro senhor, não dá. O Senhor quer mudar, o Senhor quer sair. Às vezes a condição vem melhor, as situações apertam, dizendo você pode ir para longe, sim, eu posso, mas eu sou submisso ao que queima o meu coração. Se tem gente com o coração queimando nessa noite, feche os seus olhos e canta esse louvor. Alabando pequeno. Paulo disse no capítulo 11, é isso que o Senhor fez. Ele levantou a escola assim, meio desacreditado, meio atrapalhado, meio esquisito. Na última hora, fechou um parênteses e o período da graça e disse, vai lá, eu vos envio. Irmão, e esse povo da última hora, ó galerinha que provoca satisfação. O rei diz, o senhor da vinha diz, acabando o que devar, eu vou entregar para eles coisas tremendas. Os valores eram para os primeiros, definidos, mas agora eu vou surpreender eles.
O nosso Deus está surpreendendo gente aqui nessa noite. Talvez tenha alguém no nosso meio que ainda não é cristão, não é evangélico. E eu estou te chamando para vir para cá, ou para tomar uma decisão hoje, não para participar da igreja a qual o pastor Getúlio pastoreia. Não é placa da igreja, Assembleia de Deus, batismo, não. É para você aceitar isso que queima dentro do teu coração hoje. Não perde mais tempo não. Não perde mais tempo não. Tem uma coisa que está queimando aí, vai passar 5, 10, 16 anos. Mas ele vai dar tempo, até o tempo que ele precisa ter, porque o resultado não está na minha mão, está na mão dele. O tempo não está comigo, está com ele. Ele sabe que hora que ele vai parar de fazer essa conta. O que eu quero que você entenda é que ele te escolheu para agora. Para agora. Para agora. Para agora. Vem. Se tem alguém que quer entregar sua vida hoje para o propósito daquilo que te queima, eu te chamo. Vem aqui hoje. A história desses 16 anos foi marcada não pelos contos que aqui fizeram, mas pelos propósitos que foram aclarados. É gostoso ver o Joaquim ali em cima. Você vê que uma outrora, Joaquim, nós estava lá no mexe bola, não é ruim não era ruim não. Mas tem uma coisa melhor na nossa vida, que é cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Não fica longe do seu propósito não. O homem só tem sentido nessa terra quando ele executa aquilo que ele foi chamado para fazer. Se tem alguém para Jesus, vem aqui à frente. Enquanto eles louvam, vem. Nós queremos orar por você. Coloquei as minhas vestes brancas. Tem alguém querendo tocar o seu propósito, sua vida nos fortes. Venha.
recebe essa palavra? Aleluia, Deus. Cara inteligente. Ô pastor Gênesis, eu que não sou besta de jeito nenhum, eu recebo sobre minha vida toda a graça de Deus que dava sobre a sua vida essa noite. Que palavra gostosa. Meu pai dizia assim antes de morrer: eu só não deixo o evangelho, sabe por quê? Porque o evangelho me surpreende todo dia. Eu coloco o pé no chão e ele me surpreende. Parece que eu vivo um dia novo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós vamos encerrar nessa oração. Eu queria pedir oração pelo um amigo meu que infartou ontem. Ele está na UTI. O nome dele é Itamar. Ele é filho de uma irmã. A mãe dele está passando mal. A mãe dele tem quase 80 anos. E eles moram lá no Gama. E a gente congregou muito tempo junto. Itamar conheceu Itamar há uns 20 anos. Itamar, ele é operado do coração há muitos anos. E ele já tem mais de 20 anos. Ontem a irmã dele falou que ele do nada infartou. Estava bonzinho, pá. Faltou estar no UTI. Ore por ele. Deus tenha misericórdia da vida dele, da irmã Sebastiana que está tadinha, sofrendo muito por causa disso. Amém? Você está bem hoje aqui? Gente, está bem? Vamos orar por eles que não estão bem. Em nome da igreja, os pastores, agradecer os pastores que vieram abrilhantar essa festa. Dizer que não só os pastores, mas a todos os visitantes, e que vocês são bem-vindos amanhã de novo. No domingo começa de manhã, 9 horas, né, pastor? Domingo de manhã também tem, que palavra de Deus tem almoço, café e janta. Glória a Deus. Todo mundo, todo crente hoje deu uma viajada aqui, sabe, naqueles dias que a gente fala assim, o Espírito Santo estava falando assim: você falou em desistir essa semana, eu já estava esquecido, mas ele lembra. Você falou que ia desistir, ele lembra. Amém? Vamos ficar em pé. Eu estou muito honrado aqui nessa igreja. Eu estou há